Eu acredito e eu luto que, pelo facto de ter nascido mulher, ninguém me pode dar possibilidade absolutamente nenhuma. Qual seria o teu principal superpower? Toquei numa banda. E se eu vos disser que tipo de música era, vocês possivelmente... Trash metal. Se calhar não. Não era trash, era punk. Mas com Cristo e tudo? Eu queria um canivete suíço. Eles congelaram um Bonti, Olha. meteram no congelador. E quando me deram, na noite de Natal, eu abri e era um Bonti, não era um canivete suíço. Mas pronto, a coisa não foi essa. O especial É lá. é este, que é o diferente. É o Ok? meu? Então, como é que, fazendo acreditar, como é que, puxando pelo potencial das pessoas, vocês lidam com o diferente? Irene, tu... Tiago. Ela foi profundo, não? Foi. Tu contratas uma pessoa para o Doutor Finanças, ok? Tem um alto desempenho, é ótima pessoa, vai de férias grandes, como na escola, não é? E volta e diz que se identifica como um cão. É uma pessoa diferente, não é? Mas tem resultados. Como é que se gera uma situação como essa? Começaríamos com um brinde Vamos lá. aqui ao The Human Factor. Exatamente. Obrigado por terem vindo. Obrigada. É um gosto ter-vos aqui. Muito obrigado. Eu conheço de qualquer lado. Nós queremos aqui uma coisa muito diferente, muito diferenciada. Chamamos-lhe de Human Factor justamente porque queremos revelar a pessoa, a essência da pessoa por trás do profissional. Claro que vamos sempre tocar no profissional, mas sobretudo revelar nisso aquilo que vocês são. Se isto fosse um programa de televisão era estar como são. Boa? Pronto, certo. Mas como não é um programa de Não. televisão, é para serem o que são. E por isso mesmo é que nós perguntamos sempre, e até podemos começar aqui pela Irene, não é? Que é muito mais do que aquilo que tu fazes, quem é que tu és? Tentando não fugir logo para o corporativo e para a profissional. não é? Olha, essa é uma reflexão espetacular, porque se repararem, quando nos perguntam quem nós somos, nós dizemos, eu sou a Irene e sou isto, profissionalmente falando. Nós, no limite, estamos com determinada responsabilidade, mas há todo um conjunto, e é transitória, pode ser ou não transitória. Agora, aquilo que nós somos é algo que é muito mais permanente. Eu não digo permanente porque todos nós evoluímos enquanto pessoas, mas tem aqui uma característica muito mais permanente. E quem é a Irene? Se calhar utilizo aquilo que digo em todas as sessões de onboarding em que acolho as nossas pessoas no Doutor Finanças. Ui, está aí para o corporativo. Não, na realidade não estou. Na realidade não estou, porque o desafio que tu me colocaste é precisamente o mesmo desafio que eu lanço às nossas pessoas. Nós fazemos uma iniciativa de onboarding e o que eu quero é que aquelas pessoas se sintam à vontade e que nos deem a conhecer quem são de facto. E a Irene é alguém muito simples e muito sem salamaleques. Eu sou doutora Finanças porque trabalho no Doutor Finanças, mas chamarem-me de doutora Irene é algo que a mim até me traz aqui algum desconforto. Porque eu sou a Irene, filha da Teresa e do Gabriel, com origens em São Pedro de Sul, em Ponte de Lima, e com toda uma herança que faz de mim aquilo que eu sou. Sou muito simples, gosto muito de me divertir, adoro música muito diversa. Se me perguntarem qual é a minha música preferida, eu vou ter dificuldade em dizer-vos, porque tanto vou a um concerto de Guns N' Roses, como vou com as minhas filhas a um concerto da Olivia Rodrigo, ou vou na próxima semana aos Imagine Dragons. Gosto muito de dançar, dancei muitos anos num rancho folclórico de Ponte de Lima. Adoro estar à mesa com pessoas de quem gosto, vejam bem a minha sorte de eu estar aqui convosco. Adoro sol, ou seja, hoje também é um dia fantástico, se calhar não era preciso tanto, que está mesmo muito calor. E adoro pessoas e aqui corro o risco de entrar já pela questão profissional, mas não só, porque na realidade, tanto profissionalmente como pessoalmente, são as pessoas que fazem agitar águas, são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que podem contribuir para este mundo ficar um bocadinho melhor do que aquilo que nós o encontramos. E eu acredito mesmo nisso. E procuro, na medida da minha pequenez, porque eu também não me levo muito a sério, e acho que essa é uma característica minha, eu não me levo muito a sério, e até
Eu nunca acho que sou ninguém profissionalmente relevante, nunca acho que sou ninguém nada de especial, porque eu faço o meu caminho muito de uma forma orgânica, achando que é por aqui que me faz sentir, é por aqui que eu vou. Fundamentalmente é isto. Sou mãe da Margarida e da Luísa e isso é uma coisa muito importante na minha vida. Procuro ser referência para ela, não sei muito bem de quê, mas se calhar só de deixar esta tal pegada, de deixar o mundo um bocadinho melhor. É aquilo que eu procuro fazer. E sou feminista. E isso para mim é também algo que me caracteriza. O feminismo que eu defendo não acha que mulheres são mais do que os homens, não é nada disto. Agora, eu acredito e eu luto que, pelo facto de ter nascido mulher, ninguém me pode dar possibilidade absolutamente nenhuma. E é isso que eu procuro transmitir, tanto no contexto pessoal como no contexto profissional. Ninguém pode ficar vedado pelo que seja. Mas acho que isto de ser feminista é uma camada de um construto muito maior, que é a defesa pelos direitos humanos. E eu sou uma defensora acérrima pelos direitos humanos. Para mim ninguém pode ficar arredado, seja por que motivo for. Se é competente, se tem as competências que são precisas, pois pode sim fazer aquele caminho e é aquilo que eu procuro fazer no meu dia-a-dia. Vou só partilhar com vocês. Nós estamos num grupo de 100 e quantas mulheres? Muitas mulheres. Muito e muitas. São assim, no WhatsApp, 300 mensagens por dia em que discutimos isto tudo. Mas discutimos tudo. Sim. Não é? Sim, Tudo. sim. Mensagem escrita ou de voz? Tudo. Escrita. Eu, Sim. por acaso, não é costume fazer em mensagens de voz. E é fantástico. Aprendemos mesmo. Porque acho que falta também muito esta solidariedade feminina. E eu acho que é o primeiro passo para... Estou a ver o punho cerrado. Não, eu acho que vamos ter que pôr a pau com isto. Vamos ter que escolher bem as palavras todas. É preciso. Eu só lhe queria perguntar o que é que ela queria ser quando fosse grande, agora já não faz sentido nenhum. Pronto, eu fico-me por aqui, está bem? Não, está ótimo. Tá bem. Então, eu vou-me chegar para trás, não é medo, é só respeito. Muito Não, bem. espetacular, obrigado, Irene. Obrigada. Oye, Irene, posso-te perguntar uma... Cuidado, Irene. Cuidado! Não, acho que tu definiste muito bem, né? Acho que há imensos valores, né? E coisas positivas. Qual seria o teu principal superpower? Olha, eu acho que é a autenticidade. Ok. Nunca ouviste a gargalhada da Irene? Sim. Não? Vou ouvir hoje. Eu espero que sim. Eu já se ouviu um bocadinho. Sim, eu acho que sim, acho que é a autenticidade. É algo com que todos os dias eu luto para. Todos os dias eu luto para, porque é muito fácil desviarmos de quem somos. É facílimo. É facílimo, sobretudo à medida que vamos fazendo o nosso percurso profissional, achando que se calhar não podemos ter uma gargalhada tão sonante, se calhar não podemos dizer uma piada aqui ou ali, se calhar temos de facto ter aquela posição altiva. Eu não acredito em nada disso. E procuro, no meu dia-a-dia, por isso é que há pouco vos disse que eu não me levava nada a sério. Não me levava nada a sério com toda a seriedade que é isto de procurar ser autêntico, que é mesmo muito sério. Oh Nuno, tu que sabemos que em primeiro lugar está as mulheres acima de tudo. Garantidamente. E depois a restante humanidade. Estás à mão direita. Tal e qual. E depois a restante humanidade, claro, com a importância relativa que tem, não é? Exatamente. Os filhos delas? Exatamente, isso mesmo. Como é que, lá está, não é o que é que fazes, é quem tu és, não é? Sim. Não, se calhar começava um bocadinho por essa parte, porque eu sou pai de duas meninas, a Mariana e a Margarida, mas também sou pai emprestado dos meus enteados. São dois. Que são Também. três, são três, embora a mais velha já tenha o seu próprio filho, ou seja, já sou, na brincadeira, como eu costumo dizer, avô-drasto. Mas obviamente que aquilo que foi dito ainda há pouco, para mim é muito importante também, independentemente de ser homem, porque tenho duas filhas e para mim é importante precisamente isso que tu disseste. Elas possam ter todas as oportunidades na vida que queiram e que lutem e que conquistem, sem qualquer tipo de obstáculo por ser mulher no seu dia-a-dia. Por isso, para mim, enquanto profissional de recursos humanos, isso também tem sido algo que, ao longo dos anos, obviamente mais vincado desde que elas nasceram, mas ter essa preocupação para garantir
que, naquilo que está ao nosso alcance, e se calhar era uma das coisas que eu também me definiria, é eu acreditar que todos nós conseguimos, dentro daquilo que é a nossa bolha, vamos chamar-lhe assim, conseguimos fazer a diferença e conseguimos mudar alguma coisa. E se todos nós acreditarmos que conseguimos mudar coisas, e é essa a mensagem que eu tento passar também em termos profissionais, nós vamos conseguir atingir objetivos. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Acreditamos sempre que parece que as coisas estão muito longe, que os objetivos são difíceis de atingir, que está tudo nas mãos de alguém. Normalmente nas organizações são eles decidem, eles é que sabem. E na realidade nós temos um papel muito importante no caminho, seja da nossa vida, em primeiro lugar, obviamente, mas também nas organizações e naquilo que elas podem representar. E esse tem sido também um dos meus lemas ao longo da minha vida profissional, tentar garantir que nós conseguimos influenciar de forma positiva aquilo que nos rodeia. Do ponto de vista pessoal, para além de ter uma família grande, sou alguém que gosta muito de ler, ou seja, cresci a ler muito e obviamente que isso me foi acompanhando ao longo da vida. Por vezes afastei-me um pouco, depois voltei, porque nem sempre as coisas correm como nós gostamos em termos de gestão de tempo, mas tem sido uma coisa sempre que me acompanhou, também tentar de vez em quando escrever algumas coisas, embora são mais notas para mim mesmo, mas é uma coisa que eu gosto muito, utilizar a palavra e falar e poder fazer essa partilha também ao longo da profissão. Se calhar por causa disso é que estou a trabalhar em recursos humanos, essas interações com as pessoas e conversar, que faz parte de qualquer pessoa que esteja em recursos humanos. Se não gostar de estar com pessoas e de falar, vai ter a sua vida um pouco mais complicada. Não quer dizer que não consiga, mas vai ter um pouco mais complicada. Depois, em termos de gostos, eu sou também uma pessoa, eu diria, uma pessoa simples, de gosto simples. Acho que tenho aprendido ao longo da vida, e eu acho que essa é uma reflexão, se calhar quando nós olhamos e pensamos quem é o Nuno, Nuno Simões, e eu se calhar às vezes faço essa pergunta também ao longo da minha vida, fui fazendo, e acho que fui tendo respostas, embora a base se calhar é a mesma, mas fui tendo respostas diferentes. Acho que fui evoluindo enquanto pessoa ao longo da minha vida, fui tentando também ter consciência de algumas coisas que poderia melhorar, e isso às vezes não é fácil. Quando nós estamos a crescer na nossa vida, nem sempre é fácil nós tomarmos consciência daquilo que temos para melhorar e para fazer, mas acho que fui conseguindo ter essa consciência, e se calhar agora com a minha idade, fiz recentemente 48 anos, vou dizer aqui. Sempre dito daquela forma, fiz 90 anos, mas é um pouco isso, é ter a noção de que nós estamos sempre a evoluir. Eu acho que isso também é um aspecto relevante. O tempo vai passando e nós podemos ir evoluindo também com o tempo e tentando melhorar. Acho que esse é o principal foco. Depois são mais duas coisas, se calhar, que me vão acompanhando ao longo deste tempo. Gosto muito de música, tal como a Irene. A música para mim é mesmo muito importante. Mas não dançaste no rancho folclórico? Não dancei no rancho folclórico, mas toquei numa banda. E se eu vos disser que tipo de música era, vocês possivelmente... Trash metal. Não era trash, era punk. Mas com Cristo e tudo? Não. Mas por uma razão, eu toco mal a guitarra, e então o punk tem uma vantagem. É que isto não interessa para nós. Os bicordes são mais fáceis, e então, para começar, acaba por ser mais fácil ter uma banda, pelo menos para quem está a começar. Mas pronto, a música acompanha muito, gosto de música de todos os tipos, desde música clássica, gosto muito de música clássica, mas até... eclético, não é? Sim, até ao black metal mesmo, ou seja, e algumas das minhas bandas favoritas são desse tipo. Por isso, ou seja, vou gostando muito de música, e a música tem tido um impacto, e tem um impacto em mim muito forte, ou seja, consegue animar-me quando estou mais em baixo, consigo às vezes também puxar mais para baixo. Não é só lazer, é terapêutico, exatamente, não é? Também. Sim, e às vezes o próprio simples facto de tentar fazer algumas coisas com a guitarra, ou até às vezes também com o iPad, música eletrónica. Dizer ferrinhos. Mas essas coisas, às vezes, gastar um bocadinho de tempo nisso, fica ali um bocadinho liberto do resto e ajuda. Pronto, acho que é uma das coisas que eu também posso reforçar,
E depois, a outra, para terminar, é ser alguém que gosta muito de experimentar coisas. Se calhar uma das coisas que mais me define é ser alguém que tentou sempre fazer muitas coisas. Possivelmente, uma das coisas que eu costumo brincar comigo mesmo é dizer depois de acabar por não ser bom em nada, na realidade, mas tive a oportunidade de experimentar muitas coisas, de vários tipos de esportes, handball, futebol, korfball, que é uma modalidade que não é assim tão conhecida, Krav Maga, ginástica, fiz surf, mesmo muitas coisas. Nunca fui realmente bom em nada, é verdade, também tenho que confessar. Porque não tinhas as 10.000 horas para investir. Exatamente, mas o que é verdade é que nessas fui experimentando. Tudo isso fez com que, se calhar, eu seja uma pessoa curiosa e que goste de aprender. Acima de tudo, se calhar, é como eu fecharia aqui. Tu fazes mergulho também. Boa. Força. Edgar, não me digas que tens 2 filhas e que uma margarida. Era isso não era isso que eu ia perguntar, mas foi isso que eu reparei há pouco. Sim, tenho 2 filhos, também toco guitarra. A Irene começou muito bem, acho que é muito normal nós hoje em dia, pronto, quando nos perguntam quem somos, dizemos quem somos e o que é que fazemos. E esta reflexão às vezes de quem somos na realidade para além do trabalho, às vezes é difícil, mas às vezes há momentos na vida que temos tempo para isso, para essas reflexões. Só um toque no corporativo, estava num almoço das Working Moms, fizeram uma pergunta qualquer e eu dei por mim a dizer, não, eu tenho uma família. Nós às vezes vivemos a vida tão rápido, nem paramos para pensar nisso. Eu sou casado com a Ana, tenho 2 filhas, a Isabela e a Catarina, e portanto julgo que sou um bom membro da minha família, acho que sou um bom Mas filho. desculpa interromper-te, como é que foi esse clique? Estavas a Nós ouvir? estávamos num almoço, na Cofidis temos uma iniciativa dentro do nosso Coffee Well, que é o nosso programa de bem-estar. Temos um almoço para as Working Moms. São mães que regressaram recentemente ao trabalho, depois de uma gravidez, e que estava a ser animado, dinamizado por alguém, e eu estava lá, era o único homem. Era o único homem rodeado de senhoras. Isto para o RH é normal, não é? E estávamos ali numa reflexão qualquer, a dinamizadora fez uma pergunta e deu-me este clique. Já não sei qual foi a pergunta, e eu parei e pensei, sim, eu estou envolvido numa família, sou casado, tenho filhas, porque às vezes a vida é tão rápida, nós nem paramos para pensar nisto. E portanto é isso que eu sou. Acho que acima de tudo sou uma boa pessoa. Acho que sou uma boa pessoa, mas mais do que eu dizer isto, acho que os outros dizerem que eu sou uma boa pessoa, acho que isso vale muito mais do que eu próprio dizer. Mas tento ser uma boa pessoa, dentro da minha família, dentro do meu grupo de amigos, acho que é isso que me define. Eu fui escoteiro muitos anos, portanto, depois os meus objetos, logo se vê que se está alguma coisa relacionada ou não. Podes trazer já. Posso trazer já? Vou trazer isto, pronto. Vou trazer isto. Isto significa um bocadinho a caminhada que eu fiz. Levanta um bocadinho para vermos. Dirigente, exatamente, CNE. Estive lá 16 anos e isto moldou muito a minha forma de ser e estar. Os valores, a convivência em equipa, o respeito pelo mais velho, conhecer os mais novos, projetos, autonomia financeira, liderança. Isto é uma escola da vida real. Era isso que eu ia perguntar. É verdade que se juntam todos, afastam-se da fogueira e juntam-se todos atrás da árvore a fumar umas coisas, ou não? Não sei. Não. Isso é para o episódio 2. Mas no fundo isto realmente foi muito importante para mim e permitiu-me muitas descobertas. Foi aqui também que eu descobri que eu conhecia a Ana, a minha mulher, e portanto foi muito importante para mim. Mas acima de tudo, o que é que eu sou? Nasci em Lisboa, sou benfiquista, gosto muito de futebol, vou ao futebol. Desculpa, Irene, desculpa. Não, ele é benfiquista porque começar gosta a de ser futebol. critério. Gosto muito de pessoas, isso energiza-me e, portanto, estar com pessoas, conversar, estar à mesa, adoro. Quanto mais tempo à mesa, melhor. Acho que isso é muito português, mas gosto mesmo de estar e de conversar e de beber um copo e as conversas vêm e aquilo não acaba. E nos escoteiros, às vezes estávamos nas fogueiras, nos fogos de conselho, acabavam e olhávamos para o céu e tudo aquilo e vinham conversas fantásticas, isso é fantástico. Todos a rirem. Sim, sem ir à árvore. Mas lá está, lisboeta, benfiquista, gosto por pessoas. Também toquei e toco guitarra e canto. Acho Queres que ver canto. que vai sair daqui Uma banda. Uma banda. Nunca foram originais, sempre covers, de tudo também um bocadinho. E isso também adoro. Quem canta se hoje mal espanta, isso adoro. Dançar também, adoro dançar. Portanto, cada vez saio menos à noite, pronto. Mas quando dá para ir dar um pezinho de dança ao Jamaica e ouvir aquelas músicas das boas décadas. Mas a Europa às vezes também, não? Por acaso não. É mais Jamaica. Mas muito raro. Mas
Eu, muitas vezes, e aqui puxando a parte corporativa, eu acho que há 3 palavras que me definem, que é comunicação, sustentabilidade e pessoas. Portanto, pessoas, comunicação e sustentabilidade. É isso que eu faço, é isso que eu sou. Sou uma pessoa que gosta de pessoas, de me rodear de pessoas, isso dá-me energia, como eu disse. Gosto muito de comunicar e depois olho muito para a sustentabilidade. Também por causa disto, porque muitos ensinamentos vieram daqui e quando há bocado disseste deixar o mundo melhor do que encontramos, é isso. Essa foi a última mensagem do fundador, do BP, que é deixar o mundo melhor do que encontramos, e é isso que eu tento fazer em todas as relações em que estou, sejam profissionais, sejam pessoais. Eu tenho que Portanto, é um bocadinho aproveitar isso. porque isso foi usado justamente para as Nações Unidas, agora com o Pacto para o Futuro, antigamente Agenda 2030, não é? E as ODS, que é justamente isso, deixar o mundo um bocadinho melhor do que encontramos para assegurar o futuro das gerações futuras. Portanto, a salva de palmas para vocês. Boa. Muito bem. E as pessoas é sempre o pilar mais Sim. difícil, não é? Sim. Mas também o melhor. Sim. É o mais É desafiante, desafiante. é desafiante. Mas também depende de como é que olham para nós, por exemplo. A tua equipa na Cofidis. Uhum. Não é? Vão ouvir estas coisas, e que são coisas boas, equilibradas, não é? Como estamos a ouvir, não é? Mas não sabem qual foi o maior disparate que tu fizeste quando eras criança. Não sabem, não é? Aquela traquinice. Que... Já sei qual foi, Não. já sei qual foi. Tem a ver com Já os estão escuteiros todos a também. pensar. Sim, mas Mas é para dizer? Podem Claro. dizer, se puderes. Então pronto, eu andava nos escuteiros e tinha que ter um canivete suíço, como todos os escuteiros têm que ter. E- Como devem desenhar isso, vai ser Esfolaste o Eu coelho. tinha para aí, não. Tinha para aí 11 anos. E o meu tio, por acaso ele fez uma brincadeira engraçada, eu queria um canivete suíço, eles congelaram um Bonti e Olha. meteram no congelador. E quando me deram, na noite de Natal, eu abri e era um Bonti, não era um canivete suíço. Mas pronto, a coisa não foi essa. Tinha cuco. Foi que eu tive que testar o canivete suíço para ver se era realmente bom. E os meus avós tinham uns maples, não é sofás, eram maples. Sim. Aqueles assim, de pele, como aqueles que estão ali. E então eu decidi experimentar várias vezes E funcionou. o maple. Funcionou muito bem. Exato. E o meu Bonti avô era estava- sapateiro, o meu avô era sapateiro. E portanto ele às vezes colocava e remendava assim as calças e os sapatos e não sei. E então teve que pôr umas mega joalheiras nos maples, que duraram 20 anos. Portanto, Claro. acho que é capaz de ter sido essa. Belo Achei que canivete. capaz. E tu, Nuno? Eu estava aqui a tentar ver se me recordava de alguma Boa. situação. Uma que tenhas Possa mesmo ser vergonha, partilhado. ok? E se calhar uma das coisas que eu me recordo quando era mais novo, já não era assim tão novo, mas em casa ainda vivia em casa com a minha mãe e em casa tínhamos fomos buscar uma cadela pequenina que nós tínhamos um jardim, mas que como era pequenina ainda estava dentro de casa e que muitas vezes, com o passar do tempo, vinha para dentro de casa, estava perto de mim, na altura do meu irmão, e brincava connosco. E ela tinha uma particularidade, ela gostava, por acaso agora indo à questão dos maples, ela gostava de sofás. Então... De comer se faz. Comer sofás. Pois. E então houve uma vez que nós não estávamos ao pé e que ela estava lá e começou a desfazer um sofá, imagina um braço de um sofá, completamente, ou seja, até chegar à madeira. Então era eu e o meu irmão, na altura, a tentar ver como é que... irmão por afinidade, já agora também, porque quem me vir depois pode achar estranho eu estar a falar. Irmão mas prestado. Irmão prestado, exatamente. Nós andámos vários meses a esconder com mantas o sofá, de forma a que não fosse descoberto, até que houve alguém que nós limpávamos aquela zona e tudo mais, até que houve alguém que descobriu que o sofá não tinha braço, tinha a parte da madeira, e então fomos severamente, eu não vou dizer castigados, mas houve ali uma série de consequências que infelizmente... Fica no imaginário de cada Ficaste um. sem telemóvel quanto tempo? Eu não havia Exato. telemóvel ainda Claro. nessa altura. Não, quando ele começou a Felizmente. contar que tinha o pãozinho pequenino lá em casa, comecei a ouvir histórias dos micro-ondas. Depois pensei, na altura de cá ainda não havia micro-ondas, portanto estava a ficar assustado. Os telemóveis não havia, de certeza. Olha, vocês podem comer. Sim. Pois, e convém, não é? Era um ovinho. E tu, Irene, Pois, conta-nos claro. lá aí assim um... Olhem, eu sei
que eu tenho assim um ar de reguila. Mas Por acaso tens? Tenho, não tenho? Tens. Pois, normalmente dizem-me isso, mas isso nem sempre se traduziu em grande coisa na minha infância, mas à medida que foram falando eu fui-me lembrando, e quase como pipocas para bem que isso Afinal não sou assim tão... Sim. Pronto, já caíste no Ainda- altar. Exato. Afinal as pessoas têm razão. Não, mas vocês vão perceber que de facto não é uma coisa muito. E lembrei-me de duas situações e envolvendo animais, é muito engraçado. Então, uma delas, como vos disse, o meu pai é de São Pedro do Sul, a minha mãe é de Ponte Lima e eu passava muitas vezes longos períodos das minhas férias, tanto mais em São Pedro do Sul até do que em Ponte Lima. A minha avó vivia em São Pedro do Sul, vivia com uma irmã mais velha do que ela e eu lembro-me que elas já tinham alguma idade e tinham animais, tinham porcos, tinham borregos, tinham coelhos e eu adorava, eu sempre adorei este contacto com a natureza e adorava os coelhos, adorava. E normalmente quando eu chegava lá, a minha avó fazia as coisas para que pudessem ter coelhos pequenos. E tinha lá os coelhos na coelheira e então um dia eu decidi ir, a minha avó tinha lá uma peneira, Sim. Para peneirar. para peneirar, não é? Uma peneira assim, que é suficientemente grande para albergar todos os coelhos. Então o que eu fiz, eu diria que eu tinha para aí uns 10 anos, se calhar não tinha mais do que isso, tirei todos os coelhos. E eu sabia que isto era muito sensível para a minha tia, não tanto para a minha avó, mas para a minha tia, que até tinha ali um ligeiro déficit cognitivo e isto era mesmo importante para ela. E ela já tinha alguma idade, eu sabia quando ela se aproximava porque ela arrastava os pés. Eu sabia que ela vinha a caminho. Alguma vez pensaste estar a falar da tua Exato. Em princípio não. É que ela está a contar e está a visualizar tudo. Isso é a parte gira, não é? Não mesmo, porque ele estava assim a volta à casa, a colheira ficava atrás da casa e havia assim um corredorzinho e ela vinha. Eu tinha os coelhos todos dentro da peneira e eu percebi que ela se aproximava e então o instinto foi fugir e deixar lá os coelhos. Como? Que nem uma lebre. Ela viu lá os coelhos e aquilo para ela tinha um impacto mesmo muito grande. Não aconteceu nada, não é? Depois a coisa, não sei muito bem como é que aquilo se resolveu. Não houve violência? Mas não houve violência. Outra situação que também aconteceu, já eu era um bocadinho, eu sempre quis ter animais, sempre, aliás, eu hoje tenho 2 cães e uma gata. Os meus pais nunca quiseram ter animais e eu sempre quis. Era uma coisa que eu adorava, mas temos condições, mas quem é que os leva a passear? O discurso que a maioria dos pais tem e com toda a propriedade. Onde eu morava estava lá um circo e havia lá alguns cães que pertenciam ao circo, mas que andavam abandonados. Então, no caminho de casa, da escola para casa, eu encontrei um desses cães. E ele estava sozinho. E precisava de comer, e precisava de beber. Foi comigo para casa. Só que não era um cãozinho, era um cão bastante grande. Eu vivia em apartamento. O apartamento dos meus pais nem sequer era muito grande. Depois tive de o devolver, porque nem assim eu consegui ficar com o cão que levei para casa. Que idade tinhas? Mais ou menos. Eu era capaz de ter para aí uns 13, 14 anos. Sim, ou seja, aquilo já foi feito, eu sabia o que estava a fazer, aquilo não foi uma coisa, vou levar o cãozinho, não. Eu sabia, e aquilo foi premeditado. Eu sabia que, Exato. sim, sabia se eu o levasse para casa, se aquilo ia correr bem. Pronto, não correu bem, e na realidade o cão tinha dono, não é? Ele não estava, Portanto, foi um furto, não é? criminosa. Era do circo que estava a passar lá na zona onde os meus pais tinham um apartamento e pronto, e que tinha de ser devolvido. Não havia elefantes disponíveis. Porque se houvessem, Tiago, se houvessem. Sim, isso era um risco. Mas pronto, foi assim, ou seja, nada muito dramático, nada com consequências. A gente assim, pensar que a Irene partia a louça toda. Não, nada disso. Foi uma decepção. Quer dizer, um furto, é crime. Conta como crime. Sim. Ó David, vá lá, eu sei que eles é que são estrelas, mas também fizessem um disparate qualquer daqueles, ou não? Eu? Sim, qualquer coisa que ponha sangue. Não, tudo que fica fora da fronteira de Portugal não é para... Não conta. Não. Buf,
Não estavas à espera, não é? É? Não estavas Ah, à não espera. estava à espera, Eu avanço não aqui fiquei com o meu, quer contente. dizer, fiz muitos, não é? Foi mesmo terrível. Eu também. Mas, não é? Pronto, um deles, mais soft que se pode contar, é, portanto, eu estava disso há bocadinho, né? Nos Salesianos, ali em Campo Tórico, aquela história toda, e, portanto, lembrei-me de pegar um fio de cobre e colocar na ficha, não é? Mas foi um fio de cobre, exato, eu rebentei com a energia elétrica de Campo Tórico praticamente inteira. Isso é que é ter literalmente impacto, inteira. não é? Quando os jovens Isso, querem ter impacto, literalmente. isto é uma Mudar o boa- mundo. E fui cuspido completamente, senão tinha morrido, não é? Fui Foi aí que completamente caiu o cuspido. cabelo. E foi aí que eu fiquei sem cabelo. Esta é a parte menos hardcore das coisas que eu fiz. Mas pronto, ganhaste tempo ou não? Sim, já ganhei. Obrigado. Olha, lembro-me, tinha uma namorada, não é? Que o seu pai tinha uma loja Mercedes. Que é uma loja, uma concessionária, Sim. não é? E... Claro, não podia ser Fiat, é logo Mercedes. Mas seria coincidência, né? E lembro-me que... Ai, este começou a transpirar já. Não, lembro-me que o seu pai deixou-nos uma... Não era um Mercedes, não, uma Percorsa. Para o fim de semana, ir para lá. E lembro-me com o mecânico, disse, não, David, estava para... Aí, levanta a tapa, não é? Como se diz? Capô? O capó, né? Ah. Sabes que tiras, né? E está aqui, não encontrava, e tirei outra coisa. Tirei outra coisa, não é? Fusíveis, provavelmente. Sim. Claro. Mas diz, oi, agora que faz aqui? E depois encontrei e tirei, mas não diz nada. Exato. Não diz nada dos fusíveis, né? Bueno, acordar, não sei o que, não sei quantos. E depois, fomos, mas ia com o seu pai. E o seu pai ia conduzir. Isso não está. É sempre que o pai ainda vai ver isto depois. Sim, eu ia com o piloto e não íamos com a minha namorada, com a sua filha. Íamos, ele ia muito rápido. Total, não, tirei o fusível que é dos intermitentes. Ok. Então ele dava, diz, por que a manta pita? Diz, não. Bom, Tu assobiaste, não é? risco. Claro. Pensei, diz, O teu anjo da guarda ainda está a transpirar com o esforço que fez. sim, mas transpirei Para vocês. completamente agora. Mas foi... E portanto, a ver se eu entendo, quem ia acontecer é o teu sogro, não é? Era o meu sogro. Pronto, que é o pior que podia acontecer, não é? É quem que nós não queremos fazer isto, ao Para, sogro. Ia muito potencial rápido. sogro, que é o que dá um contorno assim. Ou um não bocadinho. queremos ou queremos. Exato, isso mesmo. Isto vai ficar gravado. Não, não. Isto é decor só. Não, sim, é uma situação de miúdo, né? Claro. Que idade é que tinhas? Penso que devia ter uns, ainda está na universidade, 20, 21. Ok. Tem idade para ter juízo já. Mas por que não comentas com Masaya? Como comenta o pai que rompiu os fusíveis, ou que tirou Claro. os fusíveis, não é? Que foi dos piscas, mas podia ser de outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Esta é a parte. Não... Pronto, muito bem. Agora a Isabel vai dizer assim: eu matei 2 velhinhos, atropelei um cão e assaltei um Epá, banco. não posso dizer tudo. Eu também tive uma época da minha vida muito punk. Muito... Foste escoteira. Também, não, eu não fui escoteira, mas eu convivia muito com os escoteiros, só que os meus pais nunca me deixaram ir. Eles sabiam porquê. Mas posso partilhar percebi. com vocês que hoje, sendo professora, uma vez fiz uma coisa terrível a um professor, que eu odiava matemática. Cortamos, não. Cortamos. Não, acho que o senhor já deve ter morrido. Eu acho que... Mas continuas a odiar a matemática, não é? Aprendi a gostar. Bem, eu ficava sempre. Para terem uma ideia, eu na escola eu jogava póquer de dados a Uau. dinheiro nas aulas. Nas No aulas. Isqueté já. Nos eu intervalos. Não. Ainda bem que os teus alunos não têm internet. Não, Para te ver isto. é por isso que eu lhes digo, por muitos disparates que vocês façam, nunca hão de fazer tantos quanto eu fiz. Pronto. E depois acrescento sempre, mas o importante é as lições que a gente tira com isso. Para amenizar a coisa. Claro. Mas então, eu não gostava de matemática e eu sentava-me sempre, como vos disse, na última fila. Sempre, a tudo. Mas naquele dia eu resolvi ir para a primeira fila. E para a primeira fila porquê? Porque decidi, imaginem que isto é o livro do professor, e o professor estava sempre assim, com o livro. Ele não abriu o livro, mas era um iraniano, ponto, não é? era iraniano esse professor. E eu decidi ir para a primeira fila, aquela mesa que é colada à secretária do professor, sabem? Porque antes dele pegar no livro, eu fiz um desenho nesta parte do livro. E quando ele levantasse, E quando ele... Eu pinto muito bem. Desenho muito bem. pintas. E, portanto, quando ele pegou no livro e fez assim, não é? Toda a turma começou a rir-se
e eu tive 3 dias de suspensão. Espera lá. Isto é o que ele dizer. Estava a ver que ninguém Esta é ia... a parte que cortamos. Fizeste um mal Lamento Fizeste um mal desiludir-te. quer. Lamento desiludir-te, mas Irene, foste aluna Sa- da Isabel, não é? sabem Não lhe que... desenhaste nada no livro. Não. Mas sabem que nós, nós reprovávamos por faltas, não é? Inevitavelmente, no início de novembro, eu já não tinha faltas para dar. Na Ferreira Borges, em Alcântara, eu cheguei a ter um regime especial de faltas, porque eu era boa aluna, mas era muito... Difícil. Este Desafiante. foi um momento pedagógico. Aqui. Percebeste? Percebeste, não? Olha, comam, sirvam. Ainda estamos a imaginar o boneco. Então. Sem grande perfeição. Portanto, foi mesmo assim de caneta. Posso perguntar uma coisa ao Nuno? Pensei que era a mim. Bueno, os três, né? Sim. Mas gostas tanto de música, né? Para, imagino que para uma reunião, para um dia que, não? Que prevês complicado, né? Puxado, né? Não sei se vais de carro, não vais de carro, mas qual seria a música que hoje, nesta fase? Depende, ou seja, quando vou para lá, Sim? Pois, foi Chopin. tal e qual. Não, é ao contrário. Possivelmente, aquilo que iria acontecer é que, quando vou para um dia desses, normalmente aquilo que eu faria seria ouvir ou músicas que me puxavam para uma energia positiva, não tão agressivas, mas me pusessem com uma atitude positiva. Por exemplo, Muse, uma coisa assim mais... pronto, ainda que positivo, né? Há pessoas que se calhar olhavam para Muse e não diriam tanto isso, mas pronto, mas uma coisa assim mais ligeira. No regresso, aí possivelmente Cradle of Filth, assim mais pesado para descompensar. Sim. E se fosse sexta-feira, nem queres saber. Sim. Depende. Se fosse uma reunião muito difícil, ia ouvir, sei lá, Rage Against the Machine, uma coisa assim do género. mas não. Teoricamente, com approach mais positivo, se eu ouvir um Sting, assim, uma coisa mais calma. Eu gosto muito de Sting. E Police. A vir, se fosse uma reunião assim complicada e etc. Estas idades ainda ouvem. Quer dizer... Sim. Ah, 70, 80. Police é o Sting com amigos. Scorpions, por exemplo. Sim. E depois para voltar, uma coisa mais calminha. Minha playlist Sim, era uma Morshiba, uma coisa assim do género, não. por exemplo. Também não são coisas de agora, mas... E tu, Não, Irene? muito bem. Olha, depende mesmo Bem, muito. começaram todos da mesma forma. Sim. Depende, parecem consultores a Sim. falar. Os consultores é que é sempre depende. Mas eu tenho muita dificuldade de desligar, a minha cabeça está sempre a 1000 e normalmente resulta eu ouvir música mais calma. Agora, se entrarmos no meu carro, eu estou a ouvir música clássica, porque preciso mesmo desse espaço para parar e estou a educar-me também nesse sentido, porque não me faz bem eu estar sempre a 1000 e eu estou sempre a 1000. Eu deito-me a pensar, eu levanto-me a pensar, eu vou tomar banho e vou pensar. Sim. Acho que são os dois. O overthinker. Sim, e isso não me faz bem e eu já percebi, porque eu acho que há tempo para tudo e eu não vou ser melhor profissional se estiver sempre ligada, se estiver sempre aqui com o interruptor no on, não vou. E isso para mim já é claro. Não quer dizer que Estou em consigas inverter processo. isso. Estou em processo, sim. Mas tem sido duro, porque eu acho mesmo que temos de fazer todos um caminho no sentido de nos darmos tempo a nós próprios. E isso não é fácil com o ritmo a que andamos, com as exigências com que somos soberbados todos os dias, e a música também me leva para esse lugar de mais, para lá, vamos lá ver, tudo tem o seu tempo e resulta. Às vezes, também gosto muito de música espanhola, muito, mas o Spotify é sempre meu amigo. Eu adoro o Spotify e isto não é publicidade, até Não, tranquilo. porque já me apresentou Tem um algoritmo artistas, maravilhoso. já me apresentou artistas fora de série mesmo, que eu sigo e que já fui a concertos e que acho assim do outro mundo. Mas repara como a Irene disse Spotify, porque se estivéssemos a falar das rádios espanholas, a conversa é outra. O que aconteceu? É as irras de tomate. Sim, o Spotify é espetacular.
Sim. Mas que música é que Sim. tu ouvirias a caminho da empresa? Amanhã, o que é que vais ouvir amanhã a caminho da empresa? Não faço ideia. Não tenho Depende isso do teu estado de espírito, não não é? tenho isso planeado, não é? Sabes o que é que eu tenho muito, ou sabem o que é que eu tenho muitas saudades mesmo? A música para mim é mesmo muito importante, mesmo na perspectiva terapêutica. Eu também ouço muita música clássica e também ouço muito metal, não tanto thrash metal, como algumas pessoas, mas nem sei se chama thrash metal, mas enfim, mas gosto muito, de uma forma muito transversal, na realidade. Mas tenho mesmo muitas saudades daqueles meus momentos em que me sentava no sofá, mesmo assim, copo de whisky na mão, fones com fios, que é para a qualidade de som ser a melhor, sem delay e no escuro absoluto, não é? E eu diria que quase há anos que eu não consigo fazer isso, não é? Há semanas não consigo. E eram os momentos mais de relax, de reflexão, que eu conseguia. E agora, o facto de ter a qualidade de vida de trabalhar mais tempo perto de casa, não em casa, não sei se já te disse, mas eu não gosto. Pronto. É que eu adoro. Trabalhar em casa. Não consigo. E, portanto, tenho mesmo muitas saudades e acho que me torna a melhor pessoa, melhor profissional quando eu tenho esses momentos e tenho mesmo muitas saudades. Então esta conversa está-me a fazer aqui refletir um bocadinho e nós temos sempre tempo para tudo, não é? Podemos ter outras prioridades, não é? E saber estabelecê-las, não é? Tenho mesmo muitas saudades. Eu acho que a Irene tem um objeto sobre isso. Tens? Ai, tenho. Não sei. Agora saca um violoncelo. É que eu já vi. Eu já Bem, vi. então, eu trago-vos para mim é uma obra-prima. Olha, É o Príncipezinho. É um livro que insistem em dizer que é para crianças, quando todos os adultos o deviam ler, por vários motivos. E as crianças também o deviam ler, mas os adultos deviam-no revisitar porque tem um conjunto de lições que são mesmo importantes, também em contexto organizacional. Eu adorava que um dia alguém se debruçasse sobre o Príncipezinho e que percebesse as imensas analogias que tem com a gestão de pessoas. O meu lado A é o meu lado pessoal e aqui eu acho que é importante também mudar o chip. O lado B é o lado do percurso que nós, profissional que fazemos, das competências, das hard competências, as competências hard que vamos adquirindo. Agora, o nosso lado A é aquilo que nós somos e que tem este caráter mais imutável. E o Príncipezinho fala muito disso, não é? Não é à toa que ele diz que o essencial é invisível aos olhos. É mesmo. E cada vez mais as organizações devem caminhar nesse sentido. Mas há todo um conjunto de lições que, com muita regularidade, eu revisito e analogias que eu procuro trazer para o contexto organizacional. Nomeadamente, tu tens a responsabilidade por aquilo que cativas. As organizações também têm a responsabilidade por aquele talento que conseguem ou não conseguem atrair. Por entrelinhas, às vezes não tão entrelinhas quanto isso, o Príncipezinho, e estamos a falar de uma obra que tem muitos anos, mas tão sábia, quase tão sábia como a minha avó Irene, que não sabia ler nem escrever, mas que me ensinou lições de vida. E, aliás, muitas das minhas lutas são também inspiradas na minha avó. É quase tão sábio como ela. E por isso eu trouxe este livro, porque eu acho mesmo que temos de pregar aquelas que são as boas práticas que nele vêm vertidas nos contextos organizacionais que nós queremos influenciar. E está tão fácil quanto isto. Afinal, este é um livro que dizem que é para criança, por isso está escrito de uma forma que qualquer criança saiba entender, mas nem todos os adultos o conseguem fazer. Porque à medida que nós vamos crescendo, não o vamos fazendo proporcionalmente na sensibilidade e nesta capacidade de olhar o outro para lá daquilo que nos é dado a conhecer. E eu acho que nós temos muita responsabilidade por fazê-lo também nas nossas organizações. A pessoa é muito mais do que aquilo que está no seu CV e aquilo que cada vez mais me interessa, até pelas responsabilidades que tenho, é olhar para a pessoa com olhos de ver. Traz-los cá que a gente ajuda. Não é? Sentámos-nos aqui à mesa. Sim, é mesmo importante e por isso trouxe este livro, porque o essencial muitas vezes é subvalorizado e eu acho que cada vez mais temos de fazer esse caminho no sentido de olhar para o essencial, porque eu acho que havia
um spot publicitário que dizia qualquer coisa do género, não era o essencial que está o ganho, mas era qualquer coisa assim, deste género. Eu acho mesmo que temos de revisitar aquelas que são as nossas bases, aqueles que são os nossos princípios e perceber que o mundo do trabalho está a mudar, mas há muitas coisas que não são de agora. Ou seja, nós só temos de ter a capacidade, a sensibilidade e o interesse genuíno de olhar para as pessoas com olhos de ver, com ouvidos de ouvir e não só para... E com o coração de sentir e com o coração de sentir. É verdade, é verdade. Mas diz-me, Tiago. Não, muito. Eu estou-me a rever em muitas das palavras que estás a preferir, e que preferia ser eu, não é? Que estás a dizer. Achei piada ao facto de acho que não tinhas dito que a tua avó também se chamava Irene. Sim, a minha avó que eu referi há bocadinho, que não sabia ler nem escrever, aprendeu sozinha, aquela história que eu contei, era a minha avó Irene também. Irene Lourenço de Carvalho. E é engraçado tu de fazeres esse paralelismo, não é tanto é também com o corporativo, mas acima de tudo com o ser humano, não é? Do príncipezinho. Eu faço um bocadinho, eu sou de tatuagens, mas eu só estou de t-shirt porque está mesmo muito calor, não é? Porque de resto não faço praia, não faço nada, não é para mostrar. Mas eu tenho muito do Peter Pan e eu faço muito paralelismo. Não tenho só o Peter Pan, okay? Porque eu sei que o Peter Pan pode ter várias interpretações, ok? Só para esclarecer. Mas faço muito paralelismo também para as empresas, do facto, muito relacionado com a inovação e com a criatividade, do facto de nós deixamos de ser crianças e estarmos tão preocupados com tudo o que está à nossa volta também. Isto para dizer que, de facto, este paralelismo entre aquilo que é conceptualmente aceito de uma forma universal, mas depois tem ali um bloqueio quase que nós não levamos isto para o nosso dia-a-dia, para as nossas crianças, para os nossos filhos é um livro importante para ler, não é? Mas não para dar uma lição de vida, quando é. Não é? Na realidade, não é? Sim, mas ele foi concebido não é? mesmo Nesse como sentido, um não é? educador, não é? Sim. Como um educador e um promotor de valores. Oh, Nuno, tu trouxeste alguma coisa? Não trouxeste nada, mas vem aí na tua cabeça. Sim, uma história. Sim, e que está, no final do dia, está um bocadinho também ligado, não com este livro em concreto, ainda que seja um livro também que é uma referência minha, sobretudo porque eu acho que às vezes é um daqueles livros, existem outros, mas um daqueles livros que se nós lermos em momentos diferentes da nossa vida, possivelmente vai-nos dar, ou seja, vai-nos significar coisas diferentes. Que ser revisitados, não é? Sim, ou seja, não quer dizer que as mensagens não sejam as mesmas, mas possivelmente a a nós... é diferente. Exatamente. Claro. E isso é, se calhar, uma das coisas que quando eu disse que lia muito e que a leitura nos traz, é precisamente essa possibilidade de nós podermos tentar interpretar as coisas da melhor forma possível, mas sempre numa perspectiva de que, se calhar, num determinado momento nós vamos percepcionar ou vamos sentir algo e depois, noutro, vamos sentir uma coisa completamente diferente. A história que eu traria e que eu digo que está ligada à questão do príncipezinho, também, porque tem muito a ver com o facto de nós sermos curiosos e de nós querermos também irmos experimentando coisas diferentes, porque isso faz-nos crescer. E mesmo quando nós temos algum receio de fazer algumas coisas, o simples facto de nós tentarmos arriscar, e é uma história que acho que tem alguma piada, porque eu sempre experimentei coisas diferentes, como eu vos digo, vários tipos de desportos, mesmo em termos de trabalho, é curioso porque embora tenha trabalhado sempre em recursos humanos, mas experimentei várias empresas diferentes, em setores de atividade diferentes, o que também acabou por me ajudar a ter uma perspectiva diferente daquilo que é gerir pessoas em negócios diferentes. Mas uma das coisas sempre que eu tive como objetivo foi ir ao fundo do mar, fazer mergulho, e esse momento proporcionou-se quando fui de férias com uns amigos para Cabo Verde. 2 deles já faziam mergulho, eu não fazia e o outro meu amigo também não fazíamos. Então o nosso objetivo era irmos passar férias e também tirar o curso de mergulho. Eu não me esqueço nunca, ao início de começar a tirar o curso, nós começamos na piscina, não é? Para fazer ali algumas adaptação e tudo mais. E uma das coisas que eu achei engraçado foi o meu instrutor era um italiano que tinha deixado tudo, na vida era designer de moda em Milão, e deixou tudo para se dedicar a ser instrutor de mergulho, e ele ia correndo o mundo a ser instrutor de mergulho em hotéis. E então, eu às tantas, nesse processo, eu estava na piscina, mas eu não estava a conseguir
ir para baixo. Ou seja, eu enchia, com a minha ânsia de não perder o ar, enchia tanto os pulmões com ar que às tantas já tinha cerca de 30 quilos em chumbo à minha volta. Ou seja, imagina, o meu corpo era isto. Ou seja, tipo, isto era a cintura. Sim, ia para baixo. Exatamente, era para ver se ia para baixo. E às vezes eu já estava quase a desistir, logo no início. Epá, isto não é para mim. E lá às tantas, vira-se para mim, dentro da piscina, lá com o sotaque italiano, a dizer-me qualquer coisa como: Nuno, se eu achasse que tu não eras capaz, eu dizia-te. Mas tu vais ser capaz de fazeres isto sem problemas. E eu estava ali, este tipo está-me aqui a dizer isto, claro que ele só quer que eu tente e continue. Mas a maneira como ele disse aquilo, não sei, ele disse aquilo num tom diferente. Vamos lá experimentar, vamos lá fazer. E as coisas correram bem. Quando nós fomos mergulhar a primeira vez no mar, foi uma coisa assim, uma experiência brutal. Porque não era uma profundidade muito grande, eram aí cerca de 14 metros, 12 metros, 14 metros, era uma profundidade relativamente baixa, mas era num barco que estava afundado, muito perto da costa, e então aquilo parecia um mundo novo. Ou seja, o facto de nós perdermos a questão do sentido do som é uma sensação engraçada, porque nós entramos num mundo cheio de cor, naquele caso ali era água transparente, cheio de peixes, cor, um barco e tudo mais, mas nesse primeiro mergulho eu fiquei com a sensação, ainda bem que não desisti de experimentar isto. Quando eu saí, ele virou-se para mim e disse-me: estás a ver, gostaste? Por isso é que eu não queria que tu desistisses, porque na realidade eu tinha a certeza que se tu depois experimentasses a primeira vez, tu ias querer fazer mais vezes, porque na piscina é uma coisa, no mar é outra. E aquilo ficou-me muito marcado. Então, uma das outras coisas que eu tinha na minha to-do list era saltar de paraquedas. Então, eu dizia isto lá em casa, muitas vezes, né? Até que a minha família, eu acho que por alguma razão, se calhar, na esperança que eu pudesse, o paraquedas pudesse não abrir, num dos meus aniversários, minha prenda foi precisamente um saltar de paraquedas, mas com uma particularidade, que foi, imaginem, eu lembro perfeitamente, eu fazia, o meu aniversário era numa sexta-feira, e o salto de paraquedas era no sábado. Para garantir... Claro, que tinhas completado aquele ciclo. Que eu ia lá. E aconteceu-me uma outra coisa que foi... que aconteceu um bocadinho a mesma situação, que é a tranquilidade que quem está connosco nestes momentos nos faz para podermos avançar, faz toda a diferença. E o instrutor que esteve comigo e que saltou comigo, obviamente, saltei de 5.000 metros, a tranquilidade com que as pessoas falam umas com as outras, e voltando agora àquilo que estavas a dizer, faz toda a diferença na atitude que nós temos e na coragem, vamos chamar-lhe assim, que nós temos para avançar para as situações. E aquilo que estavas a dizer é um pouco isso também, que é como é que nós conseguimos realmente, através de um livro, através de uma frase, através de uma mensagem que nos passam, podemos influenciar os outros a fazer as coisas de uma forma mais tranquila. E acreditem que isso foi uma das coisas que me foi marcando bastante, como é que eu, enquanto profissional, também enquanto diretor de recursos humanos, posso, de alguma forma, com uma mensagem tranquila, passar a tranquilidade suficiente e a coragem para que as pessoas realmente arrisquem, possam fazer coisas, ter o empowerment de não terem medo de arriscar. Mas eu agora não resisto a voltar um bocadinho atrás e é aquilo que tu disseste. Tu, logo no início, disseste que temos de acreditar e que é importante que acreditemos. Neste papel, fazer com que as pessoas acreditem, se testem, se desafiem. Mas nem sempre, não é? E há pouco tu estavas a falar e eu até apontei aqui. Queres ler? Nós acreditamos em fadas. Isto foi uma peça de teatro do La Féria, justamente do Peter Pan, em que a personagem principal era a Sininho. E a plateia tinha que dizer: nós acreditamos em fadas, para a Sininho aparecer, pronto, e salvar a situação. E a minha filha disse assim: eu não acredito. Eu não acredito em fadas, eu não vou dizer. Sim, mas agora diz: não vou dizer porque eu não acredito em fadas. E agora, pegando neste mote, e para os três, nós temos aqui, não é, Davi? Sim.
Um novo convidado. um especial. É lá. É este, que é o diferente. É o nome dele? Então, como é que, fazendo acreditar, como é que, puxando pelo potencial das pessoas, vocês lidam com o diferente? Lidar com a diferença é desafiante, mas é importante nas organizações haver espaço para todas as pessoas seguirem o seu caminho. E acho que nós, enquanto DRHs, temos que tentar também colocar na organização e tentar desenvolver uma cultura onde cada pessoa possa seguir o seu caminho. Há espaços, há uns que querem crescer para cima, outros na horizontal, outros querem envolver-se em comunidades, outros querem horizontal é difícil. Quer dizer, também há dá. muitas histórias, não é? Também dá. Não era por aí, não era por aí. Não era por aí. Não é por aí. Não, eu só estou a comer queijo. Exatamente. Como? Mas acima de tudo é isto, e temos cada vez mais gerações no mercado de trabalho, todas elas são diferentes e todas elas conseguem dar apoios diferentes às organizações. E nós temos que ter uma panóplia de metodologias, de políticas, de práticas nas organizações que permitam às pessoas ver para onde podem seguir, cada vez mais numa lógica de as pessoas têm autonomia, têm o empowerment para seguir o seu caminho, mas nós, enquanto RH, nós, enquanto managers, temos de estar lá também para os encaminhar, para partilhar boas histórias, para partilhar erros que fizemos e, portanto, acima de tudo, haver espaço, haver abertura, ouvir e deixá-los crescer. Não sei, foi o que me veio aqui à cabeça. E às vezes não pode não existir espaço, porque é tão diferente que não Ser existe espaço. profissionalmente e pessoalmente. Aceita-se a Pessoalmente. diferença, não? Aceita-se. Lidar com a diferença a título pessoal. Eu volto a tocar na tónica da abertura. Ser diferente não é necessariamente mau, acho que é bom. E, portanto... Quando tiveres um tipo deitado no sofá lá da tua casa, quando chegares a casa, estiver lá enroladito com a Isabel, Pois. mas tenha assim Ainda bem que não foi o que um disse. ar um bocadinho alternativo, estou para ver. Sim, eu acho que se calhar reagindo a quente sou capaz de E fazer buscar as coisas Tirar os mais- 5 piercings do nariz, não é? mas acho que temos que ter aqui alguma distância e pensar realmente como são as coisas, como são os tempos, o que é importante para ela, porque no fim de contas é isso, é o que é importante para ela, é para os meus e não é o que é importante para mim. E se de facto aquilo for o caminho dela, e se for aquilo que a faz feliz, a ela, ou a Catarina, a minha filha, ou o que for, tem que haver aceitação, tem que haver abertura, tem que haver aceitação, tem que haver compreensão e tem que haver maturidade para isso também, para lidar com a diferença. Eu acho que ele está a ficar um bocado nervoso a responder. Sim. Porque ele está a visualizar a cena. Está a ver o Sim, antecipámos deitar aqui no uns anos. sofá. Antecipámos aqui uns anos. É assustador, não é? Aqui Mas- a transpirar. Eu acho que é um bocadinho também o salto no escuro, não é? Porque nós de repente não mudamos de mentalidade, não mudamos. Podemos ter consciência que somos conservadores quando o somos, às vezes não o somos, não é? E não é por termos essa consciência que conseguimos deixar de o ser, não é? Na realidade, e portanto é um bocadinho o salto, respeitando a outra parte, não é? Mas faz com comichão na barriga, não é? Quer dizer, pode fazer, não Mas é? é um ponto de partida, a tomada de consciência Sim, é um e é mais ponto de difícil, na partida. realidade, não É, sem dúvida. Mas é o início da cura, Correto? É o reconhecer, não é? começa com o diagnóstico. Sim, a mas, tomada- mas eu vi também, se me permitem, eu acho que a questão da diferença pode ser vista de vários lados diferentes. Eu acho que muitas das vezes, quando nós falamos de diferença, temos sempre tendência, e é normal que assim seja, para procurarmos algo com que nós não nos identificamos, necessariamente. Sim. Na nossa cabeça, se calhar a primeira coisa que aparece é algo que nós não nos identificamos tanto. Mas, na realidade, a diferença pode ser alguém que se veste como nós, que se comporte como nós, Claro. mas que seja, pense de uma maneira diferente. E eu não sei o que é que para mim poderá ser mais assustador se é, por exemplo, uma situação em que alguém é diferente só porque se veste de maneira diferente, tem um cabelo de uma maneira diferente ou faz algo diferente, ou se a maneira de pensar possa ser diferente. E quando eu digo maneira de pensar, no sentido de fazer algo negativo, porque eu acho que essa é que é a questão. Acho que no final do dia, se calhar o ser humano tem muito essa coisa ainda muito mais animal, que é tentar ser gregário e tentar se aproximar de pessoas mais parecidas, quase como uma resposta natural. Segmentação, claro. Mas na realidade, aquilo que é mais importante, e acho que é isso que se calhar que eu também tento em mim, mais importante do que tudo aquilo que seja
a questão da diferença de pensamento, desde que seja positivo, isso não tem problema nenhum. Aliás, só nos traz coisas boas. Se nós estivermos numa mesa como esta e tivermos pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes religiões, seja daquilo que for, mas que se respeitem e que consigam passar aquilo que são as suas mensagens e conviver uns com os outros de uma forma respeitosa, nós vamos todos aprender uns com os outros. E isso é evoluir, não é? Ou seja, é uma forma que nós temos, enquanto seres humanos, de podermos evoluir de forma positiva. Obviamente que outra coisa era aquilo que a Isabel estava a dizer. Ok, isto é tudo muito bonito quando nós estamos numa situação mais social, mas depois, no dia-a-dia, como é que as coisas são geridas? E acho que aí, para mim, é muito mais importante o sentimento, aquilo que eu sinto relativamente à pessoa, que às vezes até pode ser um julgamento que não é o mais certo. Faz parte. Sim, Acho que faz parte, nós não somos perfeitos a julgar os outros, ou pelo menos a analisar os outros, que temos as nossas ideias, em alguns casos com enviesamentos, não é? Todos fazemos recrutamento e temos essa percepção, mas o que é verdade é que se nós formos honestos connosco próprios e respeitarmos os outros, é meio caminho andado para aceitarmos a diferença. Onde é que estão os teus limites para aceitar a diferença? Olha, E não conta partidos políticos. Pois, eu estou a evitar a palavra imigração para aqui para não pegar já em cima da... talvez a partir do momento em que a minha liberdade põe em causa a liberdade de outra pessoa. Talvez aí. Vocês cometeram um grande erro em trazer este tema. Ou se calhar nem por isso. Eu adoro isto. Só falta fazer... Eu adoro este tema. Não. Isto é mesmo uma coisa que eu adoro. Aliás, da mesma forma que adoro esse diferente. Esse diferente, esse que tu chamaste diferente. Lá se vai o Gosta de queijo? Gosta de queijo. Porque, e se calhar até pegando naquilo que o Nuno estava a dizer, nós estamos aqui à mesa 7, e com 7 conto com o diferente, e se estivermos a debater um tema e todos tivermos o mesmo ponto de vista, 6 estão a mais. Ou seja, e eu acho que mais do que a diferença, até porque quando nós falamos de diferença, aquilo que a minha percepção é que parece que há sempre alguém contra alguém. Um ponto de vista contra o outro. Lados opostos. E se ao invés de diferença nós chamarmos diversidade cognitiva, do que queiramos, porque as diversidades existem de variedíssimos espectros, nós vamos ter um terreno muito fértil para fazer crescer as organizações, para sermos mais inovadores, para podermos ser mais competitivos e para podermos evoluir de forma sustentável, que no fundo é aquilo que as organizações devem ambicionar. Por isso, mais do que falar de diferença, porque eu acho que tem sempre esta tónica e não tem de ter necessariamente, porque os pontos de vista têm de ser cumulativos, têm de acrescentar, têm de fazer desenvolver, fazer evoluir. Eu acho que é substituir por diversidade e pode parecer aqui uma tónica sem grande importância, mas as palavras têm um impacto grande e às vezes fazem toda a diferença na forma como nós queremos endereçar determinado tema. Por isso, o diferente, se é assim, para além de ser verde, Ninguém disse que era diferente para melhor. mas a diversidade é sempre boa, Claro. seja em que contexto, é mesmo importante. E quando nós nos rodeamos por iguais a nós vamos fazer mais do mesmo. E se vamos fazer mais do mesmo, dificilmente nós vamos conseguir ter resultados diferentes. Irene, tu... Tiago. Ela foi profundo, não? Foi. Tu contratas uma pessoa para o Doutor Finanças, ok? Tem um alto desempenho, é ótima pessoa, vai de férias grandes, como na escola, não é? E volta e diz que se identifica como um cão. Um cão. Como um cão. Já, aí nas faculdades, várias, pelo menos 3 casos estão-me a lembrar em Portugal que se identificam como um cão. Sim, sim. É uma pessoa diferente, não é? Mas tem resultados. Como é que se gera uma situação como esta? Olha, eu acho Sem que ser com reação.
Sem ser? Com razão. Com razão, não com razão. Razão ou correção? Não razão. Com razão e com passeios periódicos à Sim, rua, sim. não é? Para Ou garantir areia. pelo menos os mínimos. Eu acho que... Desculpa, onde eu queria chegar é só Sim. porque eu levei ao extremo, obviamente, não é? Porque há a diferença um bocadinho fake, a diferença da moda, onde é, como é que é dizer, tem que ser acomodada, mas é menos respeitável, não é? E a outra questão é quem somos nós e que conhecimentos é que temos para diferenciar o que é fake, porque é mais fácil para nós interpretarmos como fake ou da moda, ou é uma realidade que nós não conseguimos entender a transformação porque não faz parte de nós, estamos só a assistir. Não é? Portanto, porque a diferença estende-se muito para além da questão cultural ou académica ou aquela que for. Não é? Sim. Olha, eu não sei muito bem o que é isso de mais ou menos respeitável e procuro nunca me posicionar nisso, é certo ou errado. Eu não faço ideia o que é o certo e o errado. Vivo o meu dia-a-dia com imensas dúvidas e vivo sempre a calibrar aqui a rota. Tenho mesmo muitas dúvidas. Em contexto organizacional, para mim é muito claro. A organização tem um conjunto de princípios, um conjunto de valores que devem ser aquilo que norteia as nossas decisões. E deve ser prioritário face a qualquer competência mais técnica. E isso, para mim, é muito claro. Ou seja, antes de validar quaisquer competências técnicas, eu vou validar aquela que é a adequação à cultura da organização. E só se isto estiver alinhado com aquilo que nós privilegiamos, com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que norteia quem somos e a decisão que tomamos, é que avançamos para um conjunto de outras decisões técnicas. Quando tu me dizes que vem alguém que vai de férias grandes e que vem a achar-se um cão, até que ponto é que isso vai contrariar, vai impactar aquilo que são os nossos princípios? Não tem por que o fazer. Porque é que eu estou a achar que está tudo bem? Isto não é só uma história, sabes que isto tem acontecido mesmo nas universidades e tudo, e é um problema que estão a gerir, não é? Tem bom desempenho, é um aluno normalíssimo e senta-se na secretária só com uma cabeça de cão. E então? Então, quer dizer... Não é só, Não é fácil não é gerir. só a Sim, não é pessoa fácil e a instituição, é o impacto que É isto o meio, tem é o contexto. em não é? todo o contexto. Naturalmente, eu estou a ver isto numa aula minha. Naturalmente, eu posso estar a falar e sei que ninguém está a prestar atenção ao que eu estou a dizer e, portanto, eu não cumpro os meus objetivos. Eles não cumprem os objetivos deles porque estão desfocados. Porque ainda assim é diferente. Não é? E, portanto, a diferença... acomodar a diferença nem sempre é um processo... Claro que foi para um extremo mas- muito mas- hardcore mas- nessa mas- perspectiva. Eu acho que a questão, se calhar, aí, acho que possivelmente eu também sou franco, eu não sei como é que reagiria, obviamente, numa organização ou uma situação dessas, porque seria uma novidade para mim e obviamente que se calhar tinha que pedir aconselhamento a várias pessoas também. Eu também não faço ideia. atenção. Antes de poder ter sequer uma decisão de como é que nós poderíamos enfrentar a situação e gerir da melhor forma. Mas obviamente que uma das coisas que eu faria garantidamente era falar com essa pessoa e tentar perceber concretamente o que é que a pessoa sente, como é que se sente, como é que isso... E fazer as perguntas de uma forma muito direta, que é como é que o facto de tu te sentires como um cão, isso pode ter interferência no teu dia-a-dia normal de trabalho para a organização. E sinceramente, a questão é, e perguntar de uma forma direta, se ele se sente um cão, porque isto era uma pergunta que eu faria de uma forma Foi genuína. ótimo. Não, a parte chata é aquela que cada vez diz que é uma ponta para mim. Se ele se Porque não, isto baseia-se tudo na tua concepção do que é uma pessoa. Pois, sentir-se pois, um cão. pois. não, mas a questão é essa. Uma e a pessoa questão é- não é um cão. Eu não sei se estou contente com o exemplar de cor ou se já estou arrependido. Não, Que mas é acho que complicado. acho que até Devias é curioso. arrepender e penalizar por isso. Mas a questão é, se eu me sentisse um cão, possivelmente não teria que usar uma máscara, porque eu já seria um cão. Não é? Sem máscara. Não sei, se calhar isso era uma pergunta que eu faria. E acho que é legítimo também, da mesma forma que a pessoa se sente no seu direito de assumir algo diferente, nós também não poderemos ser mal interpretados se tentarmos fazer algumas perguntas para tentar também nós próprios vermos como é que vamos lidar com a situação. Pois olha, para eu perceber. sou mais Posso velha e trazer eu outra tenho muita perspectiva? dificuldade em Podes dizer, perceber podes dizer. como é que uma pessoa se apaixona por uma árvore Pois, eu vou e dizer. tem uma relação com uma árvore. Desculpem. Posso dar esta perspectiva? Olha, mas está tudo bem, não é? Quer dizer, é uma coisa... Sim, eu não sou a árvore, está bem? Floribela, não sei. Sim, filho de uma couve e apaixonado por uma árvore. Pá,
Desculpa, Difícil. eu acho que hoje vivemos uma certa procura da diferença. Era um bocadinho, com um lado um bocadinho fake. Pois, Não estou a dizer que todos com estes os casos são, e é desvios, isso não é? que eu levei para o extremo, e sim, eu quero ouvir, Sim, queremos sim, ouvir a tua só opinião, porque levei é para o diferente. extremo, porque de repente aquilo que podia ser uma anedota é uma realidade já, não é? Pois, Destas sim, situações, que eu não faço ideia como gerir. Vai muito É muito além difícil. das opções sexuais, atenção, não é? Tem comparação. Pois, porque não é isso que estamos a falar. Certo. É a extravagância pela afirmação. Eu estava a ouvir falar, estava-me a lembrar daquele fenómeno que muitas vezes acontece nas organizações, que é, temos um excelente performer, mas é tóxico para a equipa e etc. E muitas vezes, ou se calhar há uns anos atrás, ou umas décadas atrás, isso era aceitável nas organizações. E hoje cada vez menos é. E depois-me a pensar no cão, não é? Será que há espaço para o cão? Será que há espaço para o cão? Isso vai ter impacto na dinâmica das Mas organizações. estás a falar das do cão equipas. real ou do cão figurado? O tal que se sente cão. Sim, que se identifica Não, é como mesmo- cão. mas imaginemos que isto Esse- acontece. esse que- Imaginemos que isto acontece. Chega depois das férias e é um cão. Só faltou a parte grande, que ele tem que ter tempo. Ele, Pena não termos É um excelente Eu acho que já performer, mas estava isso tudo às enquadra-se, é gargalhadas. porque a Irene disse, enquadra-se naquilo que são os valores, a vivência da organização, que impacto é que isso vai ter na dinâmica da equipa. permite-me contestar o que estás a dizer. Mas eu não estou a dizer Porque que... o tóxico é negativo. Sim, e ter um cão na equipa poderá- Independentemente de qualquer não sei. perspectiva. Não, independente de qualquer. É tóxico que está a fazer mal a alguém, ou um ambiente, ou um contexto, ou àquela pessoa, ou àquele conjunto de pessoas. Aqueles alunos, o mal, aquele aluno que eu vi em concreto, não é? Não sei. Uma coisa é chegar com uma cabeça de cão de máscara, não é? Como ele chegava, e começar a fazer xixi nos postos, outras coisas noutros lados, a começar a ladrar e uivar. Ele não faz nada disso. Até nem, Ele chega isso à aula, nem é senta-se e tem uma possível cabeça fazer de cão. xixi no poste. E, então, quer dizer, ele não está a Mas ser ele já vai- tóxico, não está a atingir, não está... Ele já vem com a cabeça de Já cão. vai, tem cabeça de Fisicamente cão. não é Por isso é que eu digo, quer dizer, se fosse normal as pessoas usarem cabeça, se fosse no dia de carnaval, Tudo bem. ninguém se chateia, porque Pois, o já comportamento está. restante é todo normal. Não é? Então, por isso é que eu digo, não tem que ter, ele tem um ativo, funciona como um ativo negativo, tóxico, face aos valores e aos padrões que nós temos. Mas temos que Que eu ver também aqui os isto. tenho como Mas como é que ele normais, por isso é que são comunica? Como é padrões. que ele não é? comunica? Ele ladra? Não, Ele vai ladrar? Portanto, Daquilo que eu percebi, não. Daquilo que eu percebi, Essa é a não. parte que eu não Fala. perceberia, ou seja, quando eu tivesse a ver temos as que minhas perceber o contexto perguntas... Se te identificas como um cão, porque é que não ladras, não é? Não é? Ou seja, era essa a parte que eu teria que perceber. É a Porque aquilo que me faria nuance, não sentido é era um isso. cão, identifica-se com um cão. Ainda bem que eu trouxe um assunto profundo. Epá, este era... Mas este era bom, este era desafiante. Onde todos nós temos um portfólio de conhecimento enorme. Desculpa lá, mas Acho- eu acho- ainda fiquei parada lá no xixi no poste, porque não é possível. Não é possível? Não. Como é que é possível? Já aconteceu, já aconteceu. Desculpa lá. Mas não é... 6 à noite, ninguém tem cabeça de cão, então... Se fores ao bairro alta à noite, não estão disfarçados de cão, então... Não, mas em linha com isto, eu não paro de pensar na não sei se parece corta, não é? Não, isto... Não é que o David pensava que era só coisas inteligentes, mas não, também há isto. Não, isto é muito interessante. Às vezes há desafio deste, é como o Nuno diz, às vezes há coisas que nos chegam pela primeira vez e nós não sabemos como Sim, nós como estamos a ser gerir. proativos e preventivos, aliás. Mas esta pessoa que se identifica com o cão, né? Se você imaginar, olha, vou para a casa de banho, tenho para... Como faço o pipi? O xixi, levanta... Não, É o que eu digo, Isso, não é? fisicamente não é possível. não é? Sim. Como Não assim sei. não é possível? Não é possível, estão a levantar a perna. Já não está de quatro. Como é que O pode? xixi Bom, é de possível é. três. Possível é. Não Outra tem coisa que três. Primeiro ele não devia chegar à escola só com 2 pés no chão, não é? Devia chegar Claro, com os 4 pés. 2 quadros com os É pés. uma conversa profunda. Pato. Sim, sim. Pronto, a culpa é deste senhor aqui. Exatamente, Tem lá o é a filme. diferença de Tem lá o velocidade. filme. Olha, vamos ver aqui uma cena. All right, get some water. Hey, wait your turn, boy. You call it what, crack? Quit it, jerks! Come on, you're all acting like a bunch of sissies! Quit it! All right, man, listen. I'm Gary. You're Julius. Let's get some particulars and just get this over with, all right? Particulars. Yeah. No matter what I tell you, you ain't gonna never know nothing about Hey, me. listen. I ain't running any more of these 3-a-days, okay? Well, what I got to say, you really don't want to hear, because honesty ain't too high up on your people priority list, right? Honesty? You want honesty? All right, honestly, I think you're nothing. Nothing but a pure waste of God-given talent. You don't listen to nobody, man. Not even Doc or Boone.
Shiver push on the line every time, man. You blow right past them. Push them, pull them, do something. You can't run over everybody in this league. And every time you do, you leave one of your teammates hanging out to dry. Me in particular. Why should I give a hoot about you? Huh? Or anybody else out there? You want to talk about a waste? You the captain, right? Right. Captain's supposed to be the leader, right? Right. You got a job? I have a You job. been doing your job? I've been doing my job. Then why don't you tell your white buddies to block for Rev better? Because they have not blocked for him worth a plug nickel, and you know it. Nobody plays, yourself included. I'm supposed to wear myself out for the team? What team? No. No, what I'm going to do is I'm going to look out for myself, and I'm going to get mine. See, man, that's the worst attitude I ever heard. Attitude reflect leadership, Captain. Ok. Aqui uns apontamentos só para dar aqui um mote à coisa. A atitude da equipa reflete a liderança, como ele acabou de dizer aqui, e acho que aí concordamos todos. Não é? Assumir responsabilidades pelos resultados da equipa, coisa que o capitão aparentemente tinha ali alguma dificuldade de fazer. A importância de uma comunicação clara e honesta, e neste caso até foi mais claro e honesto por parte, vamos chamar, do subordinado do que propriamente da liderança. Trabalho em equipa versus foco individual, que é aquilo que acontece muito também nas empresas. Não é? E a liderança através do exemplo, que é aquilo que aparentemente não estava a acontecer muito. Não é? Que paralelismo é que conseguem fazer para a vossa experiência e para o vosso percurso? Edgar? Não, todos. Este filme é o Remember the Titans. Isto é engraçado porque eu já há uns anos atrás fazíamos, eu e a Ana, até foi a Ana que fez a formação, sobre o modelo de desenvolvimento das equipas do Tuckman, do Forming, Storming, Norming e Performing. Portanto, este filme é excelente para fazer para seguir essa metodologia. Eu acho que isto aqui reflete muita coisa. Uma coisa que, enquanto estava a ver o filme, me lembrei do feedback. Porque às vezes não é fácil dizer as coisas olhos nos olhos, e eles aqui conseguiam fazer isso. E nós, às vezes, latinos, às vezes temos um bocado de dificuldade em dar esse feedback olhos nos olhos. Ele disse latinos. Latinos. Ah, latinos. Desculpa, estou presa no poste, no cão. A frase que vai ficar para este vídeo é: estou presa no poste. Mas estava a olhar para eles, enquanto eles estavam a falar, olhos nos olhos, e dizer as verdades, porque às vezes não é fácil dizer isto nas organizações. Portanto, achei isso muito relevante. Mas paralelismo total, não é? São as equipas, são os líderes que têm que modelar aquilo que são os valores e o comportamento da equipa, e a equipa segue, de facto, segue o que vê. Portanto, é muito importante liderar pelo exemplo, é fundamental. E é muito importante haver alinhamento. Aqui eu não tenho a certeza se é só um capitão ou são dois capitães. Eu acho que é um subcapitão. Exatamente. Um trabalha o ataque, outro trabalha a defesa, é uma coisa assim do género. E, portanto, é fundamental haver alinhamento nas várias camadas de gestão de pessoas, nas várias camadas de liderança, haver uma boa comunicação, haver uma boa definição daquilo que são os objetivos. Portanto, este filme é ótimo para isso, mas o paralelismo é total. Liderança, equipa, responsabilidade, feedback, responsabilização, cultura. Tu começaste logo por dizer que a questão da comunicação, e até passa aqui também para a Irene, de ser comunicação olhos nos olhos, não é? Isso és tu, creio, não é? Super claro. Será também, e nunca tinha pensado nessa perspectiva, aquele é um desporto muito, muito físico. Quer dizer que está muito mais presente o lado animal e selvagem do ser humano do que quando estamos sentadinhos no escritório com ar-condicionado, não é? E, portanto, eu diria que somos mais diretos, mais objetivos, mais animais também, ou seja, indo ao essencial, não é? Será que esta comunicação mais clara e mais direta e mais objetiva também está relacionada com isso? E como é que tu olhas para esta cena e que paralelismos fazes? Olha, faço imensos. Neste trecho que aqui passaram, está tudo aquilo em que eu acredito, estão também todos os desafios que eu vivo diariamente. Pegamos num conjunto de boas práticas, dizemos que acreditamos nelas e depois temos alguma dificuldade em dar nota das nossas dificuldades. E eu vivo estas dificuldades todos os dias. Naquela que é a minha prática de liderança, naquilo que é o exemplo de liderança e de colaboração que eu quero ter junto das minhas pessoas, naquela equipa que me reporta de forma direta, mas na organização no seu todo, porque na verdade a minha equipa não são 11 ou 12 pessoas, são 300 e tal pessoas, em relação às quais para mim é fundamental comunicar,
comunicar com clareza e fazer uma coisa que para mim é mandatória, que é o walk the talk, ou seja, eu dizer aquilo que faço e fazer também aquilo que eu digo. E isso é determinante, e é determinante na forma como as pessoas interpretam as mensagens que lhes são passadas, a forma como eles passam da teoria à prática, a forma também como nós somos entendidos, melhor ou pior entendidos, tanto internamente como externamente. E isso é muito importante. E tu, como é que tu olhas para isto? Eu acho que claramente reflete aquilo que acontece nas organizações. Eu, acima de tudo, acho que aquilo que transmite é aquilo que acontece nas relações das pessoas, não é? Obviamente que quando nós temos relações mais estruturadas é mais visível este tipo de situações, que é a expectativa que nós temos de algo que aconteça versus aquilo que acontece. E isso, obviamente, que faz parte do processo de convivência das pessoas, das relações de confiança, das relações de comunicação e obviamente, também dos objetivos que são traçados em comum e que têm que se colocar em prática. Acima de tudo, eu acredito muito que nós devemos tentar sempre ser honestos no feedback que nós damos. Às vezes as pessoas confundem muito a questão da frontalidade com aquela atitude mais agressiva ou mais direta, com algo negativo. Eu acho que nós podemos dizer sempre as coisas que temos a dizer, sem magoar ninguém, sem colocar as coisas num extremo de tal ordem que a pessoa se sinta triste pela situação, mas eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência para poderem evoluir e para poderem crescer, todos nós, em algum momento, o que é que está a correr bem e aquilo que não está a correr tão bem, e assumir isso. E acho que dizerem-nos isso, ou nós dizermos isso, é um sinal que nos importamos, ou pelo menos em teoria deveria significar isso, porque a partir do momento em que eu pouco me importo com algo ou com alguém, eu não perco muito tempo, ou se calhar a maioria de nós não perde muito tempo, vê a situação e se calhar não interfere. E nós interferimos normalmente quando nos preocupamos, quando somos responsáveis ou quando queremos que as coisas corram da melhor maneira. Por isso eu acho que aqui é um bocadinho também um espelho dessas relações humanas que depois estão patentes, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, e que, pronto, para quem é diretor de recursos humanos, ou responsável de pessoas, ou de capital humano, acaba por acontecer muito intensamente, porque, não é? Porque temos muitas pessoas com visões diferentes e nós tentamos acomodar tudo isso. O Edgar falava também da questão da importância do feedback, não é? Falava das primeiras coisas que disseste, não é? Se nós olharmos só ao excerto e não ao filme todo, a ideia que dá é que, de facto, aquela conversa que houve ali, conflituosa, vamos chamar antes direta, não é? Não acontece ao final de cada jogo, ou seja, ela não acontece, não é? E, portanto, quando tu referias agora da importância de olharmos nos olhos, de conversarmos também e de sermos francos, respeitar sendo franco, não é? Exatamente. Sendo objetivo também, a verdade é até que ponto é que as lideranças que nós temos também são preparadas para isso. Eu diria que a maior parte não é preparada para isso, é preparada para contornar o desconforto, contornar o conflito, que depois é a bola de neve que nós sabemos também. Não é? É por isso que acho que traz muitos problemas. Muitos problemas, não é? Claro que sim. Claro sim, olha, que sim. eu sonho com o dia em que o feedback não tenha dia e hora marcado. Ou seja, porque de facto já estamos a evoluir no sentido de haverem momentos em que é preciso dar feedback. Eu acho que muitas vezes a mudança de comportamento também traz estes momentos obrigatórios, mas será fantástico, e eu acho que as organizações devem evoluir no sentido de não haver dia e hora marcada para dar e para receber feedback, não é? Porque o feedback dá-se, mas também se recebe. E na exata medida em que nós dermos feedback, e a forma como dermos feedback, também o vamos receber, e a forma como o recebemos também vai dizer muito da liderança que nós desempenhamos. Por isso eu acho que é fundamental, o feedback é determinante, andamos sempre, mas eu acho sim que isto é muito latino, como disse o Edgar, andamos sempre a arranjar formas de tornar o feedback uma coisa que aquilo
que ele não é e que não nos vai ajudar a evoluir de uma forma cabal. Quando nós conseguirmos ser mais efetivos, e sermos efetivos não é magoarmos ninguém, não é lesarmos ninguém, é sermos assertivos. Muitas vezes utilizamos, eu fui mais assertivo, quando somos mais agressivos. Não, a assertividade não tem nada a ver com isso. Não é? A assertividade é termos a capacidade de transmitir ao outro sem o lesar, mas irmos straight to the point, para que a pessoa possa evoluir em função disso e do feedback, caminharmos para o feed forward. E fundamentalmente é isto, que as organizações evoluam e que o feedback esteja sempre como uma ferramenta que apoie o desenvolvimento das pessoas, porque ao fazê-lo vai apoiar o desenvolvimento das organizações. Em 5 segundos, o que é que não aceitam de todo? Acabar o vinho. Título pessoal, título profissional? Título pessoal. Pronto, já passaram os 5 segundos. Muito obrigado. Pois, Até à próxima. a pergunta não é fácil. Eu diria falsidade. Falsidade? Sim, desonestidade, eu acho que é aquilo que não aceitaria. Desrespeito pelos direitos humanos. Eu também incluído? Não, olha. Sim. Desrespeito, igual, no geral. Acho que não... Sim, eu acho que dentro estamos aqui a falar essencialmente esses adjetivos todos são os valores que nós temos, não é? E portanto, quer dizer, eu diria que sim, que é a honestidade. Sim, acho que sim. Sinceramente acho que sim. Num contexto corporativo, muito de aceitar-se desafios para os quais as pessoas não estão preparadas muitas vezes, que é aquilo que parece que é só ambição e muitas vezes é falta de respeito e de honestidade para com a outra parte, não é? Pronto, e isso a mim é uma coisa que me incomoda muito, porque quando aposto com tudo aquilo que tenho, contando que a pessoa, mesmo que tenha pouco, tem exatamente aquilo que disse que tinha, não é? Pronto. E isso é uma coisa que me incomoda mesmo muito, muito, muito. A honestidade, ou a falta dela, não é? Neste caso. Muito bem. Eu? Sim. O que eu nunca aceito é as pessoas que fazem o mínimo dos mínimos. Ui, tu tens muitas dores de cabeça. Muitas mesmo. Eu cresci aprendendo que se podemos, devemos. E, portanto, o que é para fazer inteirinho. E lido mal com pessoas que fazem... aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham por mais um dia. Quiet quitting. Isso é mais complexo. Pronto, porque eu revejo-me no que estás a dizer, porque o well-being e o equilíbrio para mim é muito relativo na perspectiva de como eu sou apaixonado por aquilo que faço, eu não divido as coisas. Eu levo as coisas boas da minha paixão laboral para casa e levo as minhas coisas boas de casa para a dimensão laboral, porque é um contributo, uma energia positiva, não é? Eu tenho que aceitar, eu acho, as pessoas diferentes, não é? Que de facto olham para o trabalho como um meio para um fim. E, portanto, aqueles mínimos, eu ponho 20 euros porque dá para me chegar ali àquele destino, discusso para 30 ou 40. Eu não sou assim, nada, mas tenho que respeitar que... Custa-me a lidar com este são propostas de valor para a vida distintas. Não essa gestão de ritmos é um desafio nas equipas, muitas vezes, muito grande. E entra o feedback, entra todos os nossos sistemas. Sobretudo para quem tem essa situação de estar sempre a tentar dar o seu máximo, acaba por ser muito frustrante lidar com essas pessoas. E fechamos com a música, por isso é que eu não gosto da música dos chutes, que saudades que eu tinha da minha alegre casinha tão modesta. Não gosto nada. Não, porque eu acho que é legítimo querer sempre mais e lutar por mais, seja o mais o que for para cada um de nós. E ter uma casinha melhor do que uma casinha modesta. Não deste resto de chão, não é? Com um poste cá fora para amarrar. O poste, eu ainda estou presa no poste. E uma árvore. Se alguém se apaixonar, fica lá fora. Não, neste momento a Isabel está a pensar, mas como é que ele conseguia? Pois, sem querias equilibrar, olha, um brinde a vocês. Nossa, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada.